Hebreus capítulo de número 11, texto que eu quero que você, junto comigo, possa meditar nessa noite. Titulei como uma bela história com Deus, Hebreus capítulo 11, verso 8 a 19, porque eu entendo que isso aqui é o que reflete realmente essa passagem. E eu queria que você, à luz disso, pudesse ler a sua história, ler a sua vida, e enxergar se está sendo bela, como também a gente viu a história de muitos homens da Escritura Sagrada. A minha oração é que seja. Minha oração é que Deus abençoe você de maneira tal, a ponto de que a sua história seja uma bela história com Deus, porque de fato a história com Deus é totalmente diferente. Irmãos, eu não farei a leitura do texto, além de ser ele uma perícope longa. Eu quero ganhar esse tempo para que a gente possa, à medida que ir lendo, a gente fazer as observações necessárias. Por isso que eu quero que você apenas deixe a sua Bíblia aberta, e como diria um pastor amigo meu, deixe a Bíblia aberta e o coração também, para que aquilo que vier da santa palavra do Senhor adentre o seu coração. Eu já falei, usei essa ilustração, né, em alguns sermões, provavelmente você já estava aqui em alguns deles. Ela brota de um vídeo que na verdade eu assisti e que foi muito interessante quando eu assistia. Era um vídeo que falava acerca de soldados que retornavam de guerras para suas casas. As imagens eram mais ou menos essas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar cenas assim. Gente que estava em campo de guerra e que de repente retornava para casa sem avisar ninguém. Eu lembro, Thaís, que nesses vídeos, alguns dos combatentes retornando para casa, eles chegavam em partidas de futebol americano e de repente eles entravam no gramado e a torcida toda lá, meio sem entender nada, mas quando a família enxergava, a filha enxergava o pai, a esposa enxergava o marido, era uma loucura, era um sentimento que eles não conseguiam se conter. Como você, por exemplo, vê essa próxima imagem, foi de um homem que estava na guerra e que retornou sem avisar nada, apertou na cigarra e a esposa e a filha veio receber. E essa outra, que se eu não me engano, encontrou a sua filhinha lá no aeroporto. E deram um abraço, que não precisa dizer muito, que é que está lá dentro, porque por fora já é perceptível. Irmãos, era emocionante o reencontro com o docilar daquelas pessoas. E era engraçado porque eles não só filmavam o encontro, mas esse vídeo também mostrava um momento em que eles eram entrevistados. E aquele repórter, via de regra, fazia a pergunta que ele fazia para todos o que ele estava entrevistando. E a pergunta era: o que é que passava na mente de vocês quando vocês estavam lá no campo de batalha, na guerra? E muitos, invariavelmente, vai mudar as palavras, talvez o tamanho da frase, mas em tese essa era a resposta que a grande maioria deles dava. A resposta era essa daqui, ó. Eu lutava pensando no maravilhoso dia em que eu retornaria para casa. Que dia magnífico! Estou lá lutando, pensando no dia que eu voltaria para casa. Eu penso que isso é muito interessante, porque à medida que essa turma dizia ou falava essa frase, respondia a pergunta, eles simplesmente, os olhos viravam cachoeira, porque eles choravam, seu Elhão, copiosamente, depois que eles diziam isso. Eu acho que essa situação nos ajuda a compreender um pouco do que esse texto nos traz. Só para você ficar mais por dentro do que a gente vai tratar hoje, a carta aos Hebreus ela foi escrita para um grupo que estava passando por um momento de desânimo. Muitos estavam desanimados. Eles eram judeus que haviam crido na mensagem do Evangelho. Eles tinham recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, eles estavam enfrentando a oposição de judeus incrédulos que não acreditavam em Jesus, como por exemplo Paulo assim o era. E eles começaram a perseguir aqueles judeus que começaram a crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Então eles começaram a perseguir, caluniar, maltratar, e quando eles podiam, torturavam também essas
pessoas. Assim Paulo fez. Lembra que quando Paulo foi lá em Atos, capítulo 9, ele estava indo para um determinado lugar prender cristãos. O próprio Paulo estava presente no momento em que um cristão foi apedrejado e se tornara ali o primeiro mártir do evangelho. Seu nome era Estevão. Esses judeus que eram perseguidos, que creram em Jesus como seu Salvador, eles estavam começando a pensar se eles não tinham tomado a decisão errada em deixar o judaísmo, que era confortável, não tinha ninguém agredindo, batendo ou matando, e eles começaram a pensar se não tomaram a decisão errada em acreditar nesse Jesus, que era pregado por pessoas como Paulo e Pedro, que estavam lá divulgando por tudo que era lugar que Jesus era o Redentor. A pergunta era, e talvez essa foi a pergunta que um dia, quem sabe você já se fez: se Jesus era de fato o Salvador, por que essa turma está sofrendo tanto? Deus não deveria ter ficado alegre porque eles acreditaram em Jesus? Deus não deveria ter tornado a vida deles mais fácil e mais feliz? Por que depois que creram em Jesus as coisas ficaram piores? Assim o autor de Hebreus resolveu escrever para essa turma que estava nesse contexto de desânimo, exatamente para evitar que eles voltassem atrás. Quem sabe foi essa a sensação que você teve? Esse negócio de estar na igreja, de ser cristão ou de ser crente, que negócio mais complicado. Depois que eu tomei essa decisão, que a gente abraçou isso, eu estou vivendo até uma vida certinha, pastor, só dá para trás. Isso é bronca, problema, dificuldade. Será que está valendo a pena mesmo? Aí o autor aos Hebreus diz assim: epa, eu vou escrever para vocês, dizendo que vocês não devem voltar atrás. Ao chegar então no capítulo número 11, ele começa a mostrar o que é a fé. Se você observar capítulo 11, verso número 1, ele já vai começando a mostrar que a fé, ela não é uma coisa mágica, que faz tudo com que tudo de bom aconteça comigo e com você que é um cristão, né? A hora que a gente quiser, da forma que a gente quiser, uma espécie de amuleto. A fé não é isso. Ao contrário, e presta atenção nisso, escute e guarde isso no coração, que são das primeiras verdades que guiará toda a nossa exposição dessa noite, é que a fé é a capacidade de você continuar a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. Mais uma vez, a fé é a capacidade de você continuar a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece dar errado, e mesmo quando as promessas de Deus parecem demorar em seu cumprimento. E aí ele começa a explicar o que é fé no capítulo número 11, verso número 1, com o intuito de que isso ficasse mais claro, porque o verso 1 é o famoso texto que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Aí você não entende muito o que é isso, ou entende, mas o fato é que o autor aos Hebreus, ele compreendeu que talvez ele poderia ser ainda mais claro, como a gente faz com as pessoas. Quando a gente está tentando se tornar mais claro, que as pessoas compreendam de maneira mais fácil, você começa a trazer exemplos para que fique o mais nítido possível o ensino ou aquilo que você está falando. Então, o que o autor aos Hebreus faz? Ele exatamente faz isso. Ele começa a trazer exemplos de pessoas que se encontraram em situações delicadas na vida, mas que eles não retrocederam. Aí quando você presta atenção, ele cita o exemplo de Abel. Pode ver que no verso número 4 você vai encontrar esse personagem chamado Abel. Quando você avança, verso número 5, você vai encontrar um outro rapaz chamado Enoque. Avançando um pouco mais, você encontra um outro rapaz chamado Noé. Enoque já foi o verso 5 e verso 6. Noé, verso de número 7. Quando você chega no verso de número 8, aí você encontra outro chamado Abraão. E aí o autor aos Hebreus começa a discorrer de forma mais delongada sobre Abraão. Pergunta por quê? Porque Abraão, ele é o pai da nação de Israel. Abraão é considerado o pai da fé. Ele é o maior exemplo de fé no Antigo Testamento. E assim o autor usa o exemplo da vida de Abraão, apresentam-nos 5 eventos da história de Abraão para demonstrar a fé dele. E aqui é um adendo, uma coisa. Ele vai tentar mostrar como Abraão viveu e como ele triunfou na vida que viveu. E aí eu quero exatamente fazer isso, falava isso pela manhã. Semana passada a gente viu o Salmo 88, é pancada, né? Salmo 88 é dureza.
Hoje eu vou dar uma aliviada com você, trazer um pouco de consolo para a sua vida. Eu senti que alguns saíram meio desanimados, meio tristes, a pancada foi forte, a gente volta e Deus dá um bálsamozinho, mas Ele nunca nos esconde a verdade dos fatos. Dias de lutas, dias de glória. Esse é um dia de reerguer a nossa esperança. Olhe para o verso de número 8. E eu trago a você o primeiro evento da história de Abraão. É o chamado de Deus a Abraão. E isso foi o que aconteceu com a gente também. Um dia, Ele chamou a gente. Tudo começa com um chamado que a gente chama na teologia de eficaz. Você não está desejoso, talvez você se encontre aqui sentado nem um pouco interessado em tudo que está sendo dito aqui. Especialmente aqueles que estão super interessados em conhecer. Você não está simplesmente porque desejou, é porque um dia Deus chamou você. Isso é interessantíssimo, porque essa realidade é expressa na vida de Abraão. E ela simplesmente denuncia que o que aconteceu com Abraão acontece com os verdadeiros cristãos. À luz disso, olha o verso 8, que coisa linda ele diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Desde Gênesis, ou de acordo com Gênesis, Abraão era um caldeu, morava na Mesopotâmia, ele era um pagão, um idólatra, ele não conhecia a Deus, está lá muito claro em Gênesis. Então logo Deus o chamou Abraão, o que é que o texto nos diz? Abraão obedeceu, e é nisso que consistia a sua fé, a obediência acompanhou o chamado. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Você diz ou entende que foi chamado por Deus, não existe chamado dissociado de obediência. É por isso que posteriormente o nosso próprio Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, porque aquele que é chamado, ele também obedecerá. Essa verdade está entrelaçada, ela anda em harmonia, essas duas coisas. Se formos chamados, também seremos obedientes. A obediência é uma marca da vida daqueles que foram chamados. Sempre foi assim e sempre será dessa forma. Note que coisa interessante. Abraão deixou a idolatria da casa do seu pai. Isso nos mostra uma das coisas mais lindas da Escritura Sagrada e que acontece hoje e talvez seja a realidade sua. A graça de Deus é algo tão extraordinário que ela é capaz de transformar um homem idólatra num dos maiores homens da história da humanidade, a ponto de hoje, mais de milênios depois, a gente está falando sobre a história de vida desse rapaz. Essa é a graça de Deus que transforma a gente que virava as costas para Deus em grandes homens da história. Veja quando esse chamado aconteceu. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Isto nos mostra uma coisa muito simples e muito forte ao mesmo tempo. O que é isso? Isso nos mostra que Deus precisa vir ao nosso encontro primeiro, antes de irmos a Ele. É Deus que encontra Abrão, é Abrão que encontra a Deus, é Deus que vai ao encontro dele. É isso que acontece conosco, irmãos. Não se iluda. É Deus que nos encontra. É Deus que nos confronta. É Deus que olha em nós. É Deus que trabalha conosco. Ele é quem busca esse encontro. É Deus, é assim que acontece aqui. Pela fé Abraão saiu. Agora escute, isso o texto está o tempo todo nos dizendo, não sabendo para onde o Senhor o conduziria. E esta é uma das coisas mais interessantes dessa passagem, a saber, Deus não lhe mostra o lugar. Na linguagem de hoje é mais ou menos assim: Deus não dá spoiler para Abraão do que ele vai fazer. Deus mantém o segredo daquilo que ele chamou Abraão para viver. Olha o que diz no final do verso 1, vê lá: vai para a terra que te mostrarei. O senhor está brincando de pique-esconde comigo? Vai. Com que propósito o senhor então não deu o spoiler, deu uma demorada em revelar? É simples, é para testar a nossa fé. Para testar a nossa fé. Deixa eu tornar isso aqui mais claro. É exatamente assim que Deus faz conosco. Porque Deus quer que nós confiemos nele. Confie nisso aqui. Lembre, Deus
capítulo de número 28 de Mateus, verso número 20, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que estaria conosco. Você sabe dessa verdade? Muitas vezes você já escutou o pastor dessa igreja dizer, e outros pastores falarem. Deus diz essa verdade, que estará conosco todos os dias. Ele também nos disse, Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas haveriam de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ele já informou, Isaías capítulo 66, que é o Senhor dos céus, e Ele também é o Senhor da terra, e às vezes nós não sabemos para onde vamos, ou porque determinada coisa aconteceu na nossa vida, ou até mesmo o que irá nos acontecer, tal como ocorreu com Abraão. E olhe que, diferente de nós, Abraão não tinha Romanos capítulo 8, verso 28. Abraão não tinha Mateus capítulo 28, verso 20, para dizer assim: eis que estou convosco todos os dias. Abraão não tinha as informações acerca daquele que lhe apareceu. Você tem e eu tenho. Essa é uma das grandes diferenças nossas para Abraão. Deus faz isso e faz para testar a nossa fé. É tipo assim: vem uma bordoada, uma crise, um desemprego, uma situação difícil, uma enfermidade, uma decepção, uma pandemia, uma tragédia. A pergunta é: você continua confiando em Deus? Essa é a ideia aqui. Continua crendo que Ele é sábio, que Ele é soberano, porque uma das primeiras coisas que os nossos olhos querem nos dizer é que diante desse quadro que nós nos encontramos, não existe a menor possibilidade de racionalmente eu continuar crendo que Deus é sábio, que Ele é soberano, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é bom, porque a circunstância que eu me encontro, ela me diz o exato oposto. Mas a pergunta é exatamente esta: você continua crendo em Deus, mesmo quando os seus olhos querem dizer o contrário? Estas coisas, pouco a pouco, vão provando a nossa fé. Tem um famoso filósofo que a gente estuda muitas vezes na academia, teólogo também dinamarquês, seu nome era Søren Kierkegaard. Do século XVIII, ele tem razão ao afirmar as seguintes palavras quando comentava esse texto da experiência de Abraão. Ele diz assim: na fé, Abraão saiu da terra dos pais e tornou-se um estrangeiro na terra da promessa. Uma coisa deixou para trás, porém uma coisa levou consigo. Ele deixou sua razão terrena para trás e levou consigo a fé. Do contrário, ele provavelmente não teria saído, mas teria pensado: isto é loucura. É muitas vezes o que dizem a nosso respeito: isso é loucura. Loucura. Durante a caminhada, Abraão confia na condução de Deus, o que para o pensamento natural e moderno se chama loucura. Ele se entregou às mãos de Deus, ele se sujeitou à sabedoria de Deus, ele se submeteu à vontade de Deus como a mais adequada para dirigi-lo em cada aspecto de sua vida. E isto é lindo, irmãos, pois ele obedeceu a Deus, escute, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem conhecer todos os detalhes, que é uma das coisas que mais a gente quer. Porque é a grande indagação. A gente quer respostas. Para dar o próximo passo, a gente quer os detalhes. É por isso que muitos vão atrás de A e de B para revelar o que é que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não quer viver confiando naquele que nos chamou para viver confiando nele. E por essa razão eu quero extrair a minha primeira lição junto com você. É que nós precisamos confiar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas e sem saber todos os detalhes. Você foi chamado para confiar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Se você tivesse spoiler cotidianamente, não precisaria você ter fé em Deus, você já saberia o que ia acontecer. Eu haverei de confiar em Deus, mesmo sem saber todas as respostas. Esta deve ser a resposta daqueles que foram chamados por Deus para viver com Ele. Os detalhes e as respostas, elas vão se encaixando depois. Ele há de conduzir todas essas coisas. Só que o autor quer destacar que fé é obedecer a Deus. Por isso, preste atenção uma vez mais no verso 8. Observe o que ele diz. Pela fé, Abraão, quando... O que é que diz aí? Chamado.
obedeceu. Percebe a obediência e chamado ali, ó, juntinhos, está lá casado, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu. Mais uma expressão da obediência de Abraão, sem saber aonde ia. E essa é a segunda coisa que eu queria que você guardasse. Fé é você obedecer, não porque você sabe para onde vai, mas porque você confia naquele que vai te levar. É isso. Fé é você obedecer a Deus, não porque você sabe para onde vai, mas porque você confia naquele que vai te levar. Lutero tem uma frase muito semelhante a essa, que dizia assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem meu guia. Eu lembro, falava isso pela manhã, uma das coisas que me ocorria, quando eu era pequeno, nós íamos para a casa de alguns amigos dos meus pais, e nós tínhamos relacionamento com os filhos, que é muito comum isso acontecer. Eu lembro que às vezes a gente ia para Jacumã, estávamos em Cabedelo, em João Pessoa, e passávamos o dia lá, retornava. Como criança, a gente voltava, e eu me lembro que inúmeras vezes eu estava dormindo no retorno para casa. Sabe por quê? Porque eu sabia que quem estava na direção era o meu pai. Dá para dormir, se você tem convicção que seu pai está no volante da sua vida. Dá para dormir. Deixe isso penetrar no seu coração. Eu queria que você lembrasse de uma grande verdade. Deus falou com Abraão. Como é que Deus fala com você? O grande problema é que a gente quer ter revelações. Às vezes a gente começa a nós estamos diante de uma realidade, de uma situação, a gente quer que um anjo apareça. A gente olha para o céu e diz assim: Senhor, me dá uma resposta aí, quer que as nuvens se entrelacem de alguma maneira e apareça uma palavra assim, sim, não, paciência, calma, ou alguma nuvem que porventura faça um sorriso assim, diga que Deus está feliz, ou coisa do tipo, alguma voz que soe aos nossos ouvidos, e de repente a gente tem uma iluminação, nós esquecemos que o meio que Deus utiliza para falar conosco é exatamente esse santo livro. Esse momento, nesse tempo e espaço, nesse instante que nós estamos aqui, Deus está falando conosco, porque é a sua palavra que está sendo falada. É assim que Deus fala com a gente. Então, se Deus fala conosco, a nossa resposta deveria ser: isto me é suficiente. Deus fala conosco, isso deve ser suficiente. Esse é um ato de fé. Resta a mim acreditar e obedecer tanto quanto você. A pergunta que surge é: como é que eu sei então, pastor, que a minha fé ela é genuína, ela é verdadeira? Como ela foi confirmada? Eu penso que temos duas evidências. Abraão nos ajuda nisso. Primeiro, é a disposição nossa em obedecer a Deus, sua disposição em obedecer. Como é que eu sei que a sua fé, a minha fé é verdadeira? Há uma disposição em mim em obedecer a Deus. Segunda coisa que eu penso, e isso nós já falamos nela, primeira, que fé e obediência, elas estão juntas, né? A segunda é que a sua perseverança em confiar nas promessas de Deus. Fé e obediência, perseverança em confiar nas promessas de Deus. Agora avance mais um pouco. A gente já falou do chamado de Deus a Abraão. Segundo passo da bela história de Abraão com Deus é o segundo evento, que Abraão peregrina na terra, mas ele peregrina aguardando o céu. Jogue seus olhos no verso 9, por favor. Ele diz assim, ó: pela fé peregrinou na terra da promessa. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Esse lugar era a terra de Canaã, a terra da promessa. A pergunta é: por que o autor fala que ele era peregrino? Que peregrino é aquele termo que é utilizado para indicar um estrangeiro que habita num determinado lugar, só que ele não tem os direitos de cidadão. Por isso que na sua Bíblia aí você está vendo a expressão terra alheia ou terra estranha, né? Quando aquela terra que nós estamos vendo aqui era da promessa. Observe esse texto de Gênesis capítulo 12, olha só.
Verso número 5 diz assim: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão até a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Veja, preste atenção no que o texto está começando a nos dizer. Deus diz assim: Abraão, sai da terra do papai lá, sai da terra do seu pai. Abraão tinha Energisa paga, Cagepa paga, Wi-Fi na casa, não pagava internet, ele tinha toda a comodidade da casa do pai, feira feita. Deus diz assim: sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Chegou lá, já tem dono a terra, ou já tinha gente ocupando a terra, já tinha gente habitando. Não era um jardim que estava simplesmente aguardando a chegada de Abraão e toda a sua prole. Embora habitasse na terra da promessa, ele não fez como dono legítimo, por isso que o texto vai falando de estrangeiro. A pergunta é: quando é que Deus vai dar essa terra a Abraão? Quando é que ele vai cumprir a promessa? Vai demorar, não apenas isto, mas enquanto lá ele estava, presta atenção, porque eu espero que isso esteja falando com as suas experiências também. Veja, Gênesis capítulo 12, verso 10, disse que houve uma coisa nessa terra, da promessa de Deus. Presta atenção, olha o que diz lá, capítulo 12, verso 10, diz assim: havia fome naquela terra, desceu pois Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. O senhor está de brincadeira comigo? O senhor me chamou, quando lá em casa, na casa de papai, café, almoço e janta, lanche, e o senhor me chamou para uma terra que já tem gente habitando, e ainda por cima o senhor me chamou para passar fome? É ou não é assim que às vezes a gente se depara? Como é que pode, Senhor? Diante de toda a minha vida de obediência ao Senhor, Abraão poderia argumentar assim: o Senhor vem me trazer para um lugar desse jeito. É incrível como a fé de Abraão era tão persistente em circunstâncias tão incertas, pois ele não retornou para Ur dos Caldeus, porque a gente poderia exatamente pensar nisso, como é exatamente o que se pensa muitas vezes. Até porque o próprio enredo da carta aos Hebreus lembra de gente desanimada que está pensando em retornar para o judaísmo. Embora a situação estivesse muito difícil, retornar não fazia parte do vocabulário de Abraão. Voltando à questão da terra, Abraão ficou durante anos, ficou sem possuir a terra ali, com exceção de uma caverna que ele comprou para sepultar sua mulher. Ele morou em tendas, que é uma figura do peregrino do versículo número 9. Ele não tem uma cidade, ele não tem uma casa, ele mora em tendas, passa um tempo num lugar, sai, desarma a barraca, põe suas coisas nos animais, depois parte para um novo lugar. Era assim a dinâmica da vida de Abrão. E aí, escute, porque ele morou em tendas, mesmo sabendo que era dono daquele lugar que Deus havia prometido para ele. Observa uma coisa na parte B do verso 9, que diz assim: com Isaque e Jacó. Era o filho de Abraão, Isaque, e Jacó era o seu neto. Ele está mostrando uma coisa que eu queria que você aprendesse muito bem, mas que você continuasse perseverando em oração também. O que eu quero dizer é o seguinte: quando ele cita Isaque e Jacó, ele está demonstrando que por 3 gerações os herdeiros da terra viveram pela fé na promessa. Você, quando tem uma semana, já está chateado com Deus, um mês, um ano, diz assim: Senhor, já faz um ano. Abraão está dizendo assim: faz 3 gerações. A gente está vivendo na expectativa da promessa. Uma coisa bela aqui. É lindo ver pais peregrinando juntos no mundo com os seus filhos, herdeiros da promessa, que era o que estava acontecendo aqui. Mas vamos avançar. Preste atenção no contraste importante que ele apresenta. Observe verso 10. Observe o que ele diz. Ele diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus irmãos, isto tudo aqui é belíssimo e quase que inacreditável. Preste atenção nisso. Aqui o autor
diz que Abraão estava olhando além da promessa de Deus. Isso é muito importante aqui. O versículo número 10 diz que Abraão, olha o que ele diz, aguardava a cidade que tem fundamentos. O contraste aqui é óbvio, lembra? Ele morava em tendas, mas ele aguardava a que tem fundamentos. Abraão morava em tendas, mas o que ele esperava era a cidade permanente, era a cidade que estaria para sempre lá consolidada, da qual o texto diz, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quando o texto diz Deus como arquiteto, mostra que foi Deus que planejou cada detalhe, que projetou cada área com a sua funcionalidade, que foi Deus que planejou toda a beleza e conforto necessários nesse lugar. Cada aspecto dessa cidade foi Deus que elaborou. Essa cidade que era a expectativa de Abraão. Quando ele diz que Deus é o edificador, a palavra hebraica aponta para aquele que executa os planos. Deus não é o arquiteto, mas ele também é o mestre de obras, e ele vai lá e edifica tal como ele estabeleceu, para que não saia nada diferente daquilo que fora estabelecido. Abraão já sabia, eu não sei como, nem me pergunto depois do culto, ele já vislumbrava o que a gente chama de Jerusalém celestial. Já foi dado um spoiler para ele, não sei quando, nem como, mas parece que Abraão já tinha um vislumbre disso. O novo céu e a nova terra é a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eu espero que isso aqui possa servir para você também. E a lição de número 2 é que a vida não é um fim em si mesma, mas uma peregrinação ao lar celeste. Abraão está vivendo aqui com os olhos lá. Tem uma música antiga que eu não vou me arriscar, nem fiz isso tanto hoje pela manhã. Tem uma música antiga do nosso inário que dizia assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Porque deve ser assim a nossa vida. Eu vivo aqui, mas vivo como forasteiro. Meus pés estão aqui, mas os meus olhos estão lá. Escute, a pergunta óbvia que surge é: como você tem peregrinado nessa terra? Esta verdade está vívida na sua cabeça. Que verdade? A verdade de que eu devo viver aqui com os olhos lá. Ou você, na verdade, tem mais pensado nesta cidade, mais pensado nestas coisas, nas coisas que os seus olhos contemplam aqui. Agora preste atenção, avance mais um pouquinho comigo, porque o autor de Hebreus, ele continua na sequência histórica do que aconteceu na narrativa lá de Gênesis de Abraão. Ele vai da promessa da terra para a promessa do filho. A gente já viu o chamado de Abraão, nós já vimos que ele peregrina da terra, mas com os olhos na cidade permanente. E aí eu chamo a sua atenção para o terceiro evento, que é a promessa de descendência. E aqui eu queria que você olhasse, vislumbrasse uma coisa. E a coisa que eu queria vislumbrar junto com você no verso número 11 e 12, é que Abraão creu na promessa, mesmo que ela parecesse impossível. Isto posto, eu quero que você jogue os olhos lá no verso 11. Observe o que ele diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Muitos anos se passaram ali em Canaã, e os filhos não chegavam, e Deus havia feito a promessa para Abraão. E ele ia ficando cada vez mais velho, e o que complicava, a sua esposa Sara era estéril. No Antigo Testamento, Sara não é um exemplo de fé, muito pelo contrário, ela é um exemplo de dúvida. Olha esse texto lá de Gênesis capítulo 18, verso 12. O anjo chega para ela e diz assim para Abraão: vocês vão ter um filho. Aí o verso número 12 diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo. É aquela risada que a gente dá para dentro, né? O rio aqui é de incredulidade. Ela disse, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Foi um riso de descrença, tanto que o nome Isaque significa riso.
que foi exatamente o filho deles. Mesmo sendo estéril e avançada em idade, 90 anos, Sara recebeu poder. Presta atenção numa coisa, a palavra poder aqui é uma palavrinha que aparece lá em Atos, capítulo número 8, capítulo número 1, verso número 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra dunamis, que de onde vem a nossa palavra dinamite, é uma explosão. E aqui ele está dizendo: você vai receber essa explosão. Deus vai operar de maneira extraordinária na sua vida, de modo que fica algo totalmente expresso aqui, que o Deus que criou o ser humano é totalmente capaz de tornar fértil aquilo que é infértil. E aí, joga os seus olhos no verso 12, porque ele continua dizendo uma coisa interessantíssima. Ele diz assim: por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Veja, ele diz, usa uma expressão muito interessante, ele diz assim, já amortecido. Abraão tinha 99 anos quando recebeu a promessa. Gênesis 17:1. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Então, amortecido aqui era quase morto no tocante à possibilidade de gerar filhos. É isso que o texto está tentando nos dizer. Se não houvesse uma intervenção divina, absolutamente nada haveria de acontecer. Agora perceba os contrastes que o autor vai costurando aqui no verso número 12. Acompanhe comigo mais uma vez. Verso 12, ele diz: por isso também de um. A primeira parte do contraste está de um. Aliás, já amortecido, olha o contraste, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e, olha o contraste, inumerável como a areia que está na praia do mar. É como se Deus te dissesse de um morto, que na verdade eram dois, Sara e Abrão, já que os dois eram avançados de idade, a própria Sara era estéril, e ele diz: de dois mortos eu trarei inúmeras vidas. É esse o Deus que Abraão crê. Agora lembre-se, quando o autor escreveu aos Hebreus, a nação de Israel tinha milhares de pessoas que estavam espalhadas pelo mundo, eram todos descendentes de Abraão, mas na época que ele disse e fez essa promessa a Abraão, que seus filhos seriam uma grande nação, Abraão e Sara eram velhos, ela era estéril, sem condição humana alguma disso acontecer. Este é um exemplo sublime de como os caminhos de Deus são diferentes dos meus. Exatamente. Deus pode fazer exatamente tudo diferente daquilo que eu planejei. E no fim eu dizer assim: não é que foi muito melhor do que eu havia pensado. Exatamente. Contudo, quarto evento. Primeiro, chamado de Deus. Segundo, que ele peregrina na terra, aguardando o céu. Terceiro, ele tem uma promessa de descendência, e ele creu na promessa, ainda que lhe parecesse impossível. E em quarto lugar, o quarto evento, é que a vida de Abraão denunciava a pátria, a sua verdadeira pátria, o seu verdadeiro lar. Escute, que é isso que ele vai tentar nos mostrar, que a vida que levo denuncia que cidadão eu sou, de onde ou qual nacionalidade é a minha, de que pátria sou. Veja, verso número 13, na parte A, ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Quem são esses todos estes? Estava no texto: Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Todos estes morreram na fé. E aí, irmãos, teve uma coisa que a gente engoliu sem perceber. Não tem canção que diz assim: quem tem promessa de Deus, não pode morrer. Morre. Morre. Você tem um texto explícito: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Morre sim. Ainda que tenhamos promessas de Deus, morremos sim. Porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele nunca vai deixar de cumprir. Mas às vezes Ele também cumpre quando você fecha os olhos. A gente aqui, enquanto não enxerga, acha que Ele não vai cumprir. Mas quando é promessa de Deus, sempre se cumpre.
E é possível eu partir sem que eu veja a grande promessa acontecer. Foi o caso aqui de Abraão. Subentende que a fé, aqui, o que ele está dizendo no verso 13, subentende que a fé foi a característica dominante até o fim da vida de Abraão. A fé foi a regra pela qual eles viveram, a fé foi a regra pela qual eles morreram. E é por isso que a gente lembra do que Paulo escreveu, lembra? 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, que foi provavelmente o último documento escrito pelo apóstolo Paulo, e ele estava preso, e ele escreveu assim: combati o bom combate, completei a carreira, e ele diz, guardei a fé. Era para mostrar que ao longo de toda a sua trajetória, a fé foi a característica marcante da sua vida. E ele disse, verso número 13, né? O texto diz que eles morreram na fé, sem ter obtido a promessa. Aqui tem uma coisa muito interessante. Qual foi a diferença de Abraão para Noé, do verso 7? Simples. Noé aguardou 120 anos, mas ele viu a promessa se cumprir, o dilúvio chegar, a sua família ser salva. A gente é muito imediatista. Noé esperou só 120. Faz quanto tempo você espera? Que na agenda de Deus é diferente da nossa. Ele vai sempre cumprir aquilo que ele estabeleceu. Qual é a diferença de Noé para Abraão? É que Abraão morreu e não viu a promessa se cumprir. Todos estes patriarcas morreram sem ver a promessa. Abraão morre aos 175 anos e só viu Isaque e os seus 2 netos, Esaú e Jacó, que era bronca, um pegando o outro, brigando com o outro, a confusão maior do mundo. Foi isso que Abraão viu. Cadê a descendência numerosa que o Senhor mesmo falou? Cadê a terra que o Senhor disse que a gente ia morar e que já tem gente por lá? Cadê aquele que haveria de abençoar o mundo que o Senhor mesmo falou? Abraão morreu e não viu. Porém, o que o texto está tentando nos dizer? Ele morreu confiante, ele morreu na fé, ele não desistiu, ele não voltou atrás. Olha como essa mensagem está sendo poderosa para aqueles irmãos que estavam tentados a voltar atrás. Ele pensou mais ou menos assim: se Deus não cumprir essas promessas no tempo em que eu estou vivo, Ele vai cumprir no tempo dos meus filhos, Ele vai cumprir talvez no tempo dos meus netos, Ele vai cumprir talvez no tempo dos meus descendentes, mas Ele cumprirá, em vida ou na minha morte, mas Ele cumprirá. Observe ainda, parte B do verso 13, ele diz: vendo-as porém de longe, e saudando-as. Ele é um exemplo notável da declaração de Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: a fé é a convicção de fatos que se não veem. Veja, porque é uma coisa impressionante a história de Abraão. Jesus diz assim lá em João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Assim como ele vislumbrou a terra permanente, ele também viu o dia do Redentor e se regozijou. Ele teve um dos spoilers mais sensacionais que alguém já pôde ter em vida. Veja uma coisa, ainda parte C do verso 13. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa expressão confessando aqui não era só falar. Mas o que o nosso autor está dizendo é que eles confessavam que eles eram estrangeiros, que eles de fato não eram daquela terra, que eles eram peregrinos sobre aquela terra, mas não era só falar, era exatamente a maneira como eles viviam, que expressavam que eles não eram desse lugar. É por isso que muitas pessoas estranham a nossa conduta no ambiente de trabalho, estranham a nossa conduta no ambiente de academia, estranham a nossa conduta por não nos envolvermos com certas coisas sujas, erradas, corruptas, totalmente contrárias ao que Deus estabeleceu. Por quê? Porque esse tipo de conduta não pertence àqueles que fazem parte da pátria celestial. Por isso que a forma com que eles viviam, a conduta que levavam, as ações que tinham, eram distintas daqueles que eram cidadãos aqui dessa terra. E aí salte comigo para o verso número 14, porque o autor diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Quem age dessa forma deseja a sua morada celeste.
isso que ele está dizendo aqui. Aí a ideia aqui é de anelo, aspiração. Eles aspiram pela pátria verdadeira. Salto para o verso 15, olha o que ele diz. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Deixa eu trazer uma tradução que para mim é melhor do que a que eu pelo menos tenho aqui na minha versão, que é a revista atualizada. Eu penso que ela é mais clara. Ela é mais ou menos assim, a tradução da NVI. Diz assim, ó. Se estivessem pensando, quem estivesse pensando? Abraão e Sara. Naquela de onde saíram, o que era esse naquela? A terra, a antiga terra deles, a casa dos pais lá, teriam oportunidade de voltar. Ele está dizendo mais ou menos assim, Abraão poderia ter retornado para a sua terra, entendendo que foi um erro ter obedecido à voz daquele Deus que apareceu daquele dia, naquele local, chamando ele para ir para uma determinada terra. Quando ele chegou na terra já tinha gente, quando ele chegou lá começou a passar fome, então ele não via absolutamente nada se concretizar. Por isso então ele poderia ter a grande oportunidade de voltar. Por quê? Porque ele sabia o caminho de volta, ele tinha condições financeiras e até condição física de retornar. Não lhes faltou oportunidade para retroceder, mas retroceder era algo impensável para ele. Ele não desistiu, eles não se arrependeram. Essa é a minha terceira lição para você. Não retroceda. Como disse um poeta e romancista francês, membro da Academia Francesa, ele disse o seguinte, era o Abel Bonnard. Ele disse, retroceder só se for para pegar impulso. É isso aí. Nada de retroceder, porque fé é o contrário de voltar atrás. Não desista. Era essa mensagem que o autor aos Hebreus estava dizendo para essa turma que estava desanimada, pensando em desistir, em meio às turbulências que eles estavam enfrentando. Faça o que os patriarcas fizeram. O que foi que eles fizeram? Verso 16, salta lá comigo, ele diz... Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Presta atenção. Esse povo estava sendo perseguido, torturado. Caio, eles perderam os bens. Talvez perderam uma bike ali no meio que estava lá, que eles faziam uns passeios. Eles perderam muitas coisas que eles tinham. E ele está dizendo assim, escutem, eu sei que vocês têm um lugar e que moram nesse lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês devem aspirar a uma pátria que é superior. Aí veja que ele dá ênfase a exatamente, ele está usando dois adjetivos aqui, superior e celestial, que servem para dar ênfase ao que ele está tentando dizer. Presta atenção. Vocês têm uma pátria natal. Vocês nasceram nessa pátria onde estão. Mas deixa eu dizer para vocês, existe outra. Existe outra, e deixa eu dizer para vocês, ela é superior. Calma, deixa eu deixar a coisa mais bela. Ela é celestial. Entendeu? A ênfase que ele está querendo dar. O que vocês estão perdendo muitas vezes aqui, vivenciando todos esses dramas que vivenciam aqui. Escutem o que vocês têm para vocês, o que Deus tem guardado, ela é superior. Vocês até perdem muitas coisas aqui, mas Deus tem reservado algo superior. Essa é a celestial. Então a ênfase, ela é espiritual, não material. Não se preocupem se vocês estão perdendo certas coisas aqui, mas lembrem de uma grande verdade, que vocês nunca perdem algo de lá. Te arrancam da terra, jamais te arrancarão dos céus. Por isso que Paulo vai deixando essa verdade clara, e quando escreve aos Filipenses ele diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse foi o homem que no fim da sua vida, escrevendo a segunda carta a Timóteo, não tinha nenhuma capa para se aquecer do frio do inverno que estava para chegar. Esse homem disse, me arrancaram até a capa, mas eu estou aguardando, é a pátria da qual eu faço parte. Olho lá. Se você olhar aqui tão somente, muitas vezes você desanima. Olho lá. Agora eu queria que você prestasse atenção numa das coisas mais belas que esse texto nos traz.
Você lembra como Deus é conhecido lá no Antigo Testamento? Quando você vai lendo a Bíblia, mais ou menos você vai encontrar invariavelmente a seguinte expressão: o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Você lê uma passagem e de repente aparece a mesma expressão: o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Foi o Deus de Abraão, Isaque, Jacó que fez isso. Foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó que disse isso. Por quê? Jogue os olhos no verso 16, na parte B. Olha o que ele diz: por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou a cidade. O que ele está tentando dizer? É uma coisa muito bela isso aqui, irmãos. O verso número 16 já nos mostrou algo sensacional. Esses que aspiram a uma pátria superior, celestial. Esses que viveram uma vida e vivem uma vida de obediência e confiança em Deus. Deus não se envergonha desse tipo de gente. Deus jamais se envergonhará daqueles que vivem uma vida em confiança plena a Ele. Meus irmãos, claramente, as aspirações da nossa vida fazem com que Deus tenha prazer e deleite em nós. E Ele está falando isso, que Ele não se envergonha dessas pessoas, porque estas pessoas, elas aspiram à pátria celeste. É dessas pessoas que Ele não tem vergonha. Essas pessoas aspiram às coisas mais lindas que alguém pode aspirar. A pergunta que eu tenho a fazer a você é: quais são as suas aspirações? O que mais consome o seu coração? Deixa eu fazer um exercício junto com você. Eu vou me colocar no meio do pacote. Troque o nome Abraão, Isaque ou Jacó. Insira o seu nome aí. Coloque Shirley, coloque Karine, coloque Jane, coloque o seu nome aí, Valquer, e faça a seguinte pergunta: Deus se envergonharia de dizer: eu sou o Deus de Valquer, Deus de o seu nome? O que vai fazer Deus envergonhar-se ou ter deleite em nós? Exatamente o fato de aspirarmos às coisas que devemos aspirar e de ter uma vida caracterizada pela fé nele. É isso que vai causando deleite, porque obviamente, inevitavelmente, esses que agem assim, eles já foram unidos a Cristo e é por isso que eles vão evidenciar essas coisas. Mas eu queria que você enxergasse isso e fizesse esse belo exercício. Deus, Ele não se envergonha de mim, ou se envergonha? Esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Quinto e último ponto é que Abraão entrega o bem mais precioso. Veja o enredo da bela história de Abraão com Deus. É que ele é chamado por Deus. Começa com o chamado. Segundo, ele peregrina na terra aguardando o céu. Terceiro, existe uma promessa de descendência. Ele creu na promessa, ainda que parecesse impossível. Quarto, a vida de Abraão denunciava que ele era de outro lugar. E, em último lugar, é que ele entrega o bem mais precioso. Observe o verso 17, olha o que ele diz. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Se você não conhece a história é a seguinte. Deus fez uma promessa a Abraão: vou te dar uma terra e vou te dar um descendente. Você lembra que Sara era estéril, já velha, assim como o próprio Abraão. Deus diz assim: olha, através do seu descendente eu farei muitas coisas, vocês se tornarão uma nação. Deus fez inúmeras promessas, que estava muito vinculado ao descendente de Abraão. Só que Deus parece que estava fazendo uma brincadeira de mau gosto com Abraão. O que Deus faz? Abre a madre de Sara, faz com que ela realmente tenha um filho. Só que depois de ter o filho, Deus diz assim: agora eu quero que você dê o seu filho para mim, sacrifique-o. Aí foi a hora, talvez mais dramática da vida desse rapaz. Que Deus é esse? Que coisa mais insana ou mais maluca é essa? Talvez passou um filme na cabeça de Abraão. Esse ser é meu, não sei, eu não consigo entendê-lo bem. Ele me chama para uma terra que já tem gente, diz que vai ser minha. E não é minha, não consegue ser minha, não tomo conta. De repente eu chego lá também, começo a passar fome, quando tudo eu tinha na casa dos meus pais.
Ele disse que vai me dar um filho e miraculosamente, realmente ele me dá. Mas agora ele pede para sacrificá-lo. Mas eu queria que você entendesse uma coisa ainda mais especial aqui. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o Isaque para ele, Deus também disse o local que deveria ser sacrificado Isaque. Seria num lugar chamado Moriá. Está lá no capítulo 22, verso 2. Sabe o que isso significa? Não é simplesmente para te localizar geograficamente. É para dizer que do local onde Abraão estava, para chegar a Moriá, levava-se 3 dias de viagem. Agora pensa comigo na cabeça daquele pai. 3 dias caminhando, sabendo que ele seria o autor do assassinato do próprio filho, a pedido do Deus que ele servia. Imagina a angústia, imagine a primeira parte da caminhada, imagine o segundo dia, imagine o terceiro, a tortura em olhar constantemente para seu filho ao longo de toda a trajetória, sabendo da morte cruel que o esperava. Só que ao chegar no local, você tem mais um golpe melhor. Abraão tem mais um golpe. Qual foi o golpe? Isaque fez uma pergunta para ele: ô papai, nós temos fogo, e eu vi que o senhor trouxe. Nós temos também a lenha, mas, painho, eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. A resposta de Abraão seria: você é o cordeiro para o sacrifício. Mas ele não disse. Eu imagino como os olhos de Abraão ficaram diante daquela pergunta. A resposta de Abraão foi: Deus proverá, meu filho. Não esqueçamos que embora Abraão já tivesse Ismael, que era um outro filho, mas o texto do verso número 17 diz assim: ele era o unigênito, no sentido de que ele era o filho da promessa, onde todas as promessas se cumpririam, era em Isaque. E aqui eu penso que nós temos lições valiosíssimas. Quinta lição que Deus está nos ensinando com essa história de Abraão é dizer que nós devemos amar mais a Deus do que inclusive aos nossos entes queridos. Quem é pai sabe muito bem o que é isso. Nós amamos muito os nossos filhos, mas eles jamais podem ocupar o lugar que pertencem tão somente a Deus. Nesse caso, os filhos aqui, o filho de Abraão, Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E esse relato nos ensina lealdade a Deus. Mas escute, preste atenção. O versículo número 17, o autor disse que Abraão ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar. Mas você percebeu algo aqui? Note, foi a Isaque, como ele disse, verso 18, observe. A quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência. Todas as promessas seriam exterminadas num único golpe. João Crisóstomo foi um pai da igreja, um dos teólogos dos primeiros séculos, século IV, e ele disse uma coisa muito interessante, comentando esse texto. João Crisóstomo disse assim: as coisas de Deus pareciam lutar contra as coisas de Deus, a fé contra a fé e o mandamento contra a promessa. Imagina a luta que era aquela que Abraão estava enfrentando. Meus amados irmãos, é esse o instante que uma das coisas mais belas da história de Abraão se revela. É que Abraão, o que eu coloquei aqui, é o modelo do homem que aceita o que não pode entender. Na vida de todos nós, em algum momento, já ocorreu algo que não parecia ter sentido algum. Absolutamente nenhum sentido. Era algo que ultrapassava a nossa compreensão, algo que desafiava toda a explicação, algo que a nossa mente finita e limitada não conseguia assimilar. Muitas vezes é esse o drama da nossa existência. Por quê? Eu não consigo entender o motivo. Mas a batalha é exatamente aceitar quando não compreendemos. Nessas circunstâncias, só se pode fazer uma coisa: submeter-se, aceitar, obedecer, e sem ressentimentos nem rebelião dizer: ó Deus, Tu és amor.
Ainda que pareça que essa circunstância não demonstre o teu amor, tu és sábio, ainda que isso não denote sabedoria aos meus olhos. Tu és justo, tu és santo, tu és onipotente, tu és soberano, mesmo que pareça que nessa situação tu não és. Mas nunca esqueça, esse é o Deus que muitas vezes está trabalhando nos bastidores da nossa vida, sem que os nossos olhos enxerguem, tal como muitas vezes você não enxerga o diretor de uma peça de teatro, um cineasta, mas ele escreveu todo o roteiro e ele sabe os momentos em que a coisa vai ficar dramática, mas está tudo sob controle. O roteiro já está escrito. O governante maior está conduzindo. E aí eu me lembro de uma famosa frase do Augusto Nicodemos, que certa vez disse assim: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Volte comigo para a ocasião de Abraão. Percebe que quando ele chega perto do monte, ele pega Isaac, a lenha, o chamado cutelo, que é a espécie da faca ou machadinho, e diz aos seus servos uma coisa. Ele diz isso aqui, ó. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Essa é a maneira que ele resolve o drama. Ele resolve o drama acreditando que voltará. Por quê? Porque isso aqui não é um salto no escuro. Isso aqui é você crer nas promessas de Deus. Nós temos promessas de Deus na Escritura, e é nelas que nós nos apegamos. A fé está baseada nas promessas e não é um salto no escuro. Por isso que ele diz: voltaremos. Como? O que ele considerou o final? Verso 19, olha o que ele diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão sabia que o poder de Deus era ilimitado, que ele poderia ressuscitar o menino ainda que ele viesse a matá-lo, pois ele mesmo havia experimentado isso. Lembra do que ele experimentou? O texto disse lá no verso 12 que ele era amortecido, morto, e Deus deu vida para ele. Então esse Deus é capaz de dar vida a mortos. Eu vou lá, vou cumprir o que ele me pediu, e tal como ele me deu vida e deu a minha esposa Sara, ele é capaz de dar vida ao meu filho também. Eu vou lá fazer o que ele me mandou fazer. Mas quando ele levantou a machadinha e o cutelo, a cena é mais ou menos essa. A cena é essa. Isaac lá amarrado, cutelo levantado. O anjo do Senhor aparece e disse: Abraão, não faça isso. E de repente acontece um bé. O cordeiro foi providenciado. Ele não precisou fazer. Agora olha como o texto é interessante. Verso 19 diz assim, ó. Final do verso 19. Figuradamente recobrou. O que ele está dizendo? Isaac não morreu. Óbvio, Deus impediu. Mas é como se tivesse acontecido. Por isso que ele usa essa expressão, figuradamente recobrou. É como se tivesse acontecido. Na verdade, essa história estava apontando para outra história. E é uma história que você conhece bem. É a história do pai que definitivamente realmente matou seu filho. Essa história, esse drama, ele é retomado milênios depois, na pessoa de Deus o Pai e de Jesus Cristo o Filho. Lá o machado desce, o filho é sacrificado, porque é ali que residia a esperança de glória daquele que sofre. Deixa eu terminar com duas lições. A primeira delas, ou a sexta delas, é que talvez haja alguém aqui que no fundo do coração está dizendo mais ou menos assim: pastor, eu creio, mas realmente eu tenho muitas dúvidas. Eu vacilo na fé e às vezes a incredulidade quer tomar conta do meu coração. Eu sou chacoalhado pelas experiências da minha vida. Deixa eu trazer um consolo para você. Eu não conheço nenhum homem de Deus que tenha fé e que não tenha passado por momentos de dúvidas.
de ser chacoalhado nessa mesma fé. O próprio Abraão foi assim. Certa vez ele estava entrando numa cidade e ele sabia, a Bíblia diz que Sara era bela, formosa, e ele sabia que se realmente o pessoal soubesse que ele era esposo dela, eles matariam ele para ficar com a esposa dele. Então ele disse assim, não, ela não é minha esposa não, ela é minha irmã. Ele duvidou. É possível a gente sofrer abalos, passar por momentos difíceis, mas se a nossa fé é verdadeira, ela vai prevalecer. E aqui eu tenho uma orientação prática para você. Você que se encontra dessa forma, que a minha fé, ela tem muitas dúvidas e muitas vezes eu sou chacoalhado. Paulo diz uma coisa muito interessante, ele diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer fortalecer a sua fé? Deixa eu dar um conselho prático para você. Leia a Escritura Sagrada. Leia as promessas de Deus, leia sobre Deus, chegue próximo dele, pois quanto mais próximo dele você estiver, mais a sua fé ficará robusta. Agora, sabe qual é um dos maiores problemas nossos? Nós passamos a semana toda sem ler a Bíblia, sem ter comunhão com Deus, sem refletir nas coisas concernentes a Deus, não escutamos a palavra de Deus, passamos a semana envolvidos apenas com estudo, com trabalho, com amigos, com rede social, com internet, e claro que nenhuma dessas coisas são erradas, mas é que a dosagem está muito alta para essas coisas, e pequena para aquela que na verdade fortalece a tua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, a fé é como um músculo, que se você não exercita, ele vai atrofiar. Você tem que exercitar todo dia, a academia da fé. Você está fazendo aqui hoje, nessa noite, digamos, malhando bíceps espiritual. Você está trabalhando tríceps, costas. Venha quarta-feira para a nossa reunião de oração, malhar pernas espiritual. Porque se você não exercita, atrofia. Leia a Escritura, faça devocionais diariamente, ore, leia bons livros, valorize os cultos da sua igreja, valorize pessoas que podem te ajudar na caminhada, porque é assim que nós estaremos firmes e fortalecidos em meio às duras provas que nós enfrentaremos. Sétima coisa e última, aos que acreditam, mas não têm obras, não têm obediência, os tais não parecem ser peregrinos nessa vida. Lembra que eu acabei, logo no início eu falei, chamado e obediência, elas caminham juntas de mãos dadas. Escute, muitas vezes a nossa vida gira em torno de tantas coisas, e não gira em torno daquilo que há de mais importante e essencial na nossa caminhada. Concluindo, quero fazer menção de um dos teólogos ingleses do século de número 17, Richard Baxter. Certa vez ele disse o seguinte: em nada a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. Sabe o que Deus quer de mim e de você? É que eu e você confiemos nele, tenhamos fé nele, desde as coisas desse tamanho, as coisas enormes que você enfrenta, desde as mais simples, às mais complexas e contraditórias. Não esqueça, lembra da frase dos soldados, logo do início da nossa meditação? Eles diziam assim, eu lutava pensando no maravilhoso dia em que eu retornaria para casa. Que dia magnífico! Nossa vida aqui nessa terra são dias de lutas, mas também são dias de glória. E a glória maior, mais encantadora, mais maravilhosa, é a que nos aguarda na eternidade. Dias de lutas, dias de glória. Abraão poderia dizer isso facilmente para mim e para você. Paulo, finalizando a sua preciosa carta para Timóteo, disse assim: Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Sabe por quê, Timóteo? Porque a nossa vida é marcada por sofrimento e dores, mas também será marcada por dias de glória. E aquele que nos garante isso é Cristo, o Messias,
Jesus, o nosso Redentor, porque na vida dele foi assim, dias de dores, dias de glória, e a glória vindoura não terá dias mais de dores. Não desista, não retroceda, é para frente que se caminha, confiando naquele que um dia nos chamou para que você passasse o resto de sua vida confiando nele, confiando para todo sempre, até que um dia chegue o dia da glória maior. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor nesse instante. Eu queria convidar os nossos irmãos do grupo de louvor para nos conduzir numa canção que cantamos hoje. Mas antes deles iniciarem, eu queria que você pudesse nesse instante orar ao Senhor. Eu queria que você olhasse para tudo que pensamos nessa noite e pudesse rogar ao Deus bondoso e gracioso que lhe assista, porque tem dias de dores demais. E tal como a turma na qual foi endereçada a carta aos Hebreus, talvez foram as mesmas experiências e circunstâncias que você enfrenta. Às vezes o desejo de voltar atrás, de retroceder. Mas não esquece disso não. Se é para retroceder, só se for para pegar impulso. Você foi chamado para continuar confiando em Deus. E a confiança em Deus ser a marca registrada da sua e da minha vida.